Olá, gente, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Giovânia, eu estou em consequência aí de estudo aí, tem um canal aí no YouTube, Facebook, Instagram, e como eu tenho dito para vocês, não sei muito, mas o pouco que eu sei, estou passando para você, que o meu desejo é pregar o Evangelho, né? Então tenho pedido a Deus sabedoria para que Ele possa me usar para a glória do nome dEle. E hoje o nosso estudo é o nono estudo. Estamos aqui, ó, com um bloco de estudo, né? Com algumas perguntas, conferindo na Bíblia, que o título é Siga a Bíblia. É a nossa bússola que nós temos, é a Bíblia, né? E o nosso estudo de hoje, como eu falei, é o nono estudo. E o título é O Pecado Imperdoável. Que pecado é esse? Você sabia que se você matar, roubar, adulterar, qualquer tipo de pecado que você fizer, você se arrependendo, você recebe o perdão de Deus? Mas tem um pecado que não é que Deus não vai perdoar. É o pecado chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado da rejeição ao Espírito Santo. Tem pessoas que Deus faz o chamado, essa pessoa rejeita, leva essa pessoa até olhar a cruz e ver que Jesus fez o sacrifício por ela, mas ela não quer, não quer. No decorrer do tempo, essa pessoa abriu o coração, porque quem faz esse trabalhar é o Espírito Santo, mas também a pessoa tem o quê? O livre-arbítrio para escolher ouvir a voz do Espírito Santo e seguir a Deus. Também tem o direito também com o livre-arbítrio de rejeitar essa voz do Espírito. E eu fui no Google pesquisar o significado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode conferir também que diz aqui, ó, é negar, rejeitar a ação do Espírito Santo e a possibilidade de arrependimento. As pessoas, muitos que tem aí, que tem duvidado do Espírito Santo, que fala mal do Espírito Santo, essas pessoas estão correndo risco, porque o papel do Espírito Santo é o quê? Mover o coração da pessoa, convencer essa pessoa do seu pecado. Mas se essa pessoa não acredita no agente responsável por essa missão, aí agora Deus não pode fazer nada por essa pessoa. Mas enquanto a vida é esperança, ainda tem esperança de você mudar de quê? De rumo, de pensamento e voltar atrás e ver onde é que você falhou para que você possa seguir as orientações da palavra de Deus, tá bom, pessoal? Olha só, a primeira pergunta diz assim, ó, quem foi enviado para representar a Cristo? Alguém foi enviado para representar Jesus Cristo. Vamos ver aqui na Bíblia, aqui no livro de João, capítulo 15, verso 26, diz assim, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo de Deus, ele dá o que? Testemunho de Jesus Cristo. Você sabia que quando Jesus subiu para o céu, ele falou, sabe o que? Ele disse para o discípulo, olha, é preciso eu ir, porque se eu não for, o Consolador não vai voltar. Jesus é comparado como Consolador, o Espírito Santo de Deus é Consolador. O Espírito Santo de Deus é quem consola. Quando uma pessoa está triste, perdeu um ente querido, está chorando por algum problema, alguma dificuldade, as pessoas dizem assim, é o tempo que cura, não é o tempo, é o Espírito Santo de Deus que vai o quê? Consolando você, vai o quê? Fazendo com que o seu coração vá se acostumando com aquela situação, não esquece, mas você vai fazer o que? Já vai estar tendo, vai esquecer, vai ter o que? Paz dentro de você. Por quê? Porque essa é a função do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele o que? Ele veio aqui representar Jesus Cristo. E Jesus Cristo também está, você sabia que além de ele estar lá no céu, ele também está aqui na pessoa do Espírito Santo? Pois é, isso mesmo. A Bíblia tem muitas referências bíblicas, tá? Sobre esses assuntos. Outra pergunta é, que certeza temos que o Espírito Santo também ele é Deus? Olha só, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus também é Deus. E aí? Tem gente que fala assim, vocês adoram um Deus de três cabeças. Não é isso, meus amigos. A gente não adora um Deus de três cabeças. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Atos, capítulo 5, verso de 2 a 4, mas eu vou ler do 3 a 4, que diz assim, ó. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração este desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha só, no início aqui, ó, Pedro falou que Ananias tinha mentido a quem? Ao Espírito Santo. E no final falou que você não mentiu a homens, e sim a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus.
também. Enquanto as pessoas falam que ele é uma força, que é uma força ativa, ele é uma força sim, ele é poderoso, mas não sabe que ele é uma pessoa. Por exemplo, foi o que aconteceu aqui. Ananias e Safira eram cristãos daquela época da igreja primitiva e eles prometeram aos apóstolos que ele iria vender um terreno que eles tinham e ia dar todo o dinheiro para quem? Para a igreja. Só que eles fizeram o que? Eles reteu uma parte para eles e chegou a Pedro e falou que tinha vendido o terreno todo com aquele dinheiro. Aí Pedro disse: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você não mentiu para nós, não. Você mentiu foi para o Espírito Santo. Você mentiu foi quem? Para Deus. Então, se ele mentiu ao Espírito Santo, foi o que ele falou, que no momento dessa frase está falando sobre o Espírito Santo, então mostrando que ele é Deus. Então, o Espírito Santo de Deus revelou a Pedro sobre a mentira do casal. E é uma história muito triste, que termina ele morrendo, a mulher também morrendo, entendeu? E assim vai. Depois, agora só, não tem como falar muito não por causa do tempo, tá, gente? A outra pergunta diz assim: quais são as funções do Espírito Santo? João 16, verso 8, como eu falei, são várias referências, mas a gente vai pegar aqui algumas por causa do tempo, e diz assim, ó, a função do Espírito Santo diz assim, ó: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você está vendo aqui? Aqui está dizendo que a função do Espírito Santo, ele convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. Quem é a justiça? É Jesus Cristo. É Ele que convence você de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que você tem que entregar o seu coração para Ele. Ele também convence você do pecado, ou seja, quando a pessoa está pecando, a pessoa parece que fica cega espiritualmente, que nem percebe que o pecado está destruindo a ele. Mas quando Deus envia alguém para pregar para aquela pessoa e que aquela pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ele se conscientiza que aquele pecado está afundando a ele, que vai levar ele o quê? Para a perdição. Então a pessoa fala: não, epa, eu não quero seguir essa vida não. Então quem convenceu foi o Espírito Santo. E também ele convence do juízo, ou seja, ele convence de que tudo que nós fazemos aqui, um dia a gente vai prestar conta. Existe o que? O juízo que Deus vai cobrar de todos os seres humanos. Então, com tudo que eu sei que vai haver um juízo, eu agora vou tomar cuidado na minha maneira de viver, entendeu? Então, quem é que faz isso? É eu mesma? Não, é o Espírito Santo que faz isso. Vamos ver outra pergunta que diz aqui, ó. Outra pergunta: quais são as marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo? E agora, como você saber se você tem o Espírito Santo ou não? Vamos ver aqui, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha, uma pessoa para estar cheia do Espírito Santo, ele tem que ter esses frutos: paz, amor, perdão, domínio próprio, fidelidade, mansidão, amor, entendeu? Então, para você ver que uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, eles têm que ter essa qualidade. Só que nem todo mundo tem todas essas qualidades. Tem muita gente lutando, por exemplo, eu mesma, eu tenho lutado, um dos frutos que eu luto sempre pedindo a Deus é o domínio próprio. Eu preciso de domínio próprio, porque tem coisas que eu faço, eu vou dizer: puxa, não era para eu ter feito isso, tinha como eu não fazer, e vou e faço, porque falta de domínio próprio. Tá entendendo? Então, mas só que Deus, ele conhece meu coração, ele sabe que eu luto, eu não quero viver a vida que eu tô vivendo, que eu quero mudar, porque se eu não mudar, se eu não querer mudar, eu vou estar entristecendo o Espírito Santo, e aí eu vou estar rejeitando, enquanto ele fala: não faça isso, você tá errada, aí eu erro, ou o Senhor me perdoa, ou o Senhor me ajude a não fazer mais, tá entendendo? Então, esses são os frutos que o cristão tem que fazer o quê? Lutar para que possa o quê? Vencer, porque essas são as qualidades de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Ele quer implantar em mim e em você essas qualidades, tá? A outra pergunta diz aqui, ó: que atitude podemos ter contra o Espírito Santo? Aqui no livro de Efésios 4:30, Atos 7:51, 1 Tessalonicenses 5:19, Mateus 12:13, aí vem dizendo: a atitude contra o Espírito Santo que eu posso ter eu posso entristecer ele, eu posso resistir, eu posso apagar e pecar contra ele. Então,
eu posso estar entristecendo o Espírito Santo com a minha vida, eu posso resistir ao chamado dele, eu posso apagar, ou seja, ele está falando comigo e eu estou sempre o quê? Ó, fazendo conta que eu não estou ouvindo, eu estou pagando a voz dele falando comigo e eu posso pecar contra ele, porque ele fala, não faça isso, eu vou e faço, eu estou pecando contra o Espírito. Agora, qual foi a experiência, a sexta pergunta, qual foi a experiência dos antediluvianos, ó, os antediluvianos, antes do dilúvio, eles tiveram aqui uma experiência. Vamos ver aqui qual foi a experiência deles. Gênesis 6:3, vamos lá. Diz assim, ó. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então, quando houve o dilúvio naquela época, Deus fez o quê? Mandou Noé pregar para aquele povo, mas o povo não queria, o povo rejeitou. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não fez o que ele não trabalhou para sempre na vida deles. Chegou o momento que eles rejeitaram e perdeu a salvação. Então, hoje também é assim também. Deus está trabalhando, está enviando mensageiro, esses vídeos que a gente posta nas redes sociais, estamos falando para as pessoas, assista esses vídeos. Peça a Espírito Santo de Deus para que ele possa limpar seu coração, para que haja uma entrega ao Senhor. Mas o ser humano quer fazer sua própria vontade e deixa o Espírito Santo de Deus, que a função dele é falar, não siga esse caminho, vá por esse caminho, faça isso aqui, porque aqui você está agradando a Deus. Se ele representa Jesus Cristo e Jesus veio e morreu na cruz, ele fez a parte dele. Agora temos que fazer o quê? Reconhecer esse sacrifício e fazer a vontade de Deus, mas o ser humano não quer de jeito nenhum. Vamos lá para a última pergunta, porque o tempo está voando. Diz aqui, ó, o que devemos fazer hoje? Primeiro, Isaías 43:25, vou ver rápido, porque o tempo está passando. Isaías 43:25, olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Isaías 43:25 diz assim, ó. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, o que está dizendo, Deus está dizendo, sabe o quê? Que dos pecados que você e eu cometer antes de conhecer isso aqui, ele não se lembra mais. Porque eu reconheço que eu estou errada, peço perdão a Deus e Deus me perdoa. Lá em Miqueias 7:19 diz assim, que Deus perdoa nossos pecados e coloca nas profundezas do mar. Olha que Deus maravilhoso, Deus perdoa. Então hoje é o dia, é o momento de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e que você possa ouvir a voz do Espírito Santo para que você não seja rejeitado naquele grande dia, você e eu. Que Deus abençoe e te guarde. Me aguarde para o próximo estudo.